Eu quero compartilhar uma palavra que está queimando no meu coração. Eu até falei um pouco dela aqui na quarta-feira, eu dei uma menção dessa palavra na quarta-feira. E a gente precisa entender como igreja quem nós somos e quais os aspectos que estão relacionados a nós, para nós continuarmos vivendo em Deus e executando o propósito para o qual nós fomos chamados. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: há um propósito de Deus para a sua vida. Você foi chamado para algo específico em Deus. Ele vai te usar para tocar pessoas, mas eu preciso entender como igreja qual é esse lugar e como me movimentar, como me mover nesse lugar. E eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11. E eu quero nessa noite tentar te posicionar no lugar que é seu, para você entender esse lugar. E eu vou falar sobre dois lugares distintos e específicos. E aí eu quero que você se localize aí, para dizer: não, eu estou nesse lugar, ou eu estou nesse outro lugar. E eu preciso agora então deixar com que aconteça aquilo que precisa acontecer, para que o propósito de Deus na minha vida aconteça. João capítulo 11, a partir do versículo 38. É uma história que você conhece muito bem, que é a história da ressurreição de Lázaro. E diz assim: Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos ler de novo o versículo 44, e aí você guarda ele aí no seu coração. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. E eu quero que você grave isso. Ele estava com as mãos e os pés envolvidos em faixas e o rosto revolto num pano. Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Querido, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele agradece, ele ora ao Pai, eu sei, e ele fala: eu estou orando para que eles saibam disso, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando para que o povo saiba disso. Mas ele diz o seguinte: olha, ele libera uma palavra sobre aquele defunto, como a própria irmã testemunha que já havia 4 dias que ele estava morto. Ele libera essa palavra e ele diz: Lázaro, sai para fora. Quando Jesus faz isso, ele está me dizendo uma coisa, e é claro que eu estou compartilhando com você a minha meditação, então você precisa entender que é algo que Deus falou comigo e eu estou compartilhando com você. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele estava dizendo: olha, tem coisas que eu tenho que fazer e você não vai poder fazer. Eu não estou dizendo para você que Deus não pode te dar poder e pode te usar para ressuscitar algo morto. Mas nesse momento específico, Jesus está ensinando algo para aqueles discípulos que estavam ali. Ele chega diante do túmulo e ele diz: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro sai, mas quando ele sai, ele estava envolto, ele estava com as suas mãos e os pés atados, envolvidos em faixas, e o seu rosto coberto por um lençol. E agora Jesus não diz assim: faixas caiam das mãos, dos pés de Lázaro. Ou então, a palavra, quando ele diz saia para fora, já poderia ser uma palavra que carregava sobre ela várias determinações, e Lázaro de repente já sai de lá pulando, dançando com as mãos e os pés desenfaixados.
mas há um aspecto pedagógico, didático. Jesus está querendo ensinar alguma coisa aqui para mim e para você. E ele chega e vira para as pessoas que estavam ali, os seus discípulos, quem estava perto dele, as irmãs de Lázaro. Ele diz: agora vai lá, tire as faixas, tire o pano do rosto dele e deixem-no ir. E eu comecei a meditar sobre isso, e eu comecei a entender os aspectos que me cabem como igreja. Eu quero falar de 2 lugares específicos. Um lugar sobre aqueles que foram ressuscitados por Jesus, porque a Bíblia diz que quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos mortos em nossos próprios deleites. E quando a gente encontra Jesus, então, nós estamos ressuscitando. Paulo explica isso muito bem quando ele fala do espírito amortecido, quando ele diz que sem Cristo nós éramos uma alma que habitava num corpo cujo espírito estava adormecido, mas agora em Cristo, quando recebemos a Jesus, o nosso espírito então ele renasce, ele passa a viver, e agora nós somos uma alma que habita num corpo e tem um espírito que está vivo, atuante, que me liga a Deus, é o que me conhece muito mais do que a mim mesmo, do que eu mesmo, melhor dizendo. Então, esse homem está ali, e ele representa essa igreja que estava morta, eu e você, mortos em nossos pecados, e que ouvimos Jesus nos chamando para fora, e dizendo: vem para fora, ressuscita, e nós fizemos isso. Cada um de nós podemos contar a nossa experiência de entrega a Jesus. Foi num culto, quando o pastor fez um apelo, e eu levantei as minhas mãos, e eu me lembro que eu carregava um certo trauma na minha vida, assim, poxa, eu nunca levantei a mão aceitando Jesus, porque eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, né, e nunca tinha aceitado Jesus num apelo, e às vezes eu via pessoas, né, aceitando, levantando a mão, chorando, recebendo Jesus como Senhor, e eu pensava, poxa, eu nunca ia. Um dia eu fui num culto, numa outra igreja, e eu fui assim: hoje eu vou aceitar Jesus, né, porque eu preciso fazer isso, todo mundo fez, eu também tenho que fazer, né? E aí eu sentei, e olha, essa história é muito bacana, porque nesse dia eu convidei 2 amigos meus para ir, os 2 estavam desviados, e eu estava na presença do Senhor, sabe, eu estava crente, de verdade, só que eu fui de macacão. Quem lembra o macacão? Eu já usei macacão, irmão. Aí, e eu fui numa igreja e levei os 2 amigos, só que os 2 amigos foram vestidos igual gente, e eu estava de macacão, mas o meu coração já estava disposto: não, hoje eu vou aceitar Jesus, na hora que o pastor fizer um apelo, eu vou lá, porque eu preciso ter essa experiência. Só que nessa igreja tinha um costume de, na hora do apelo, as pessoas irem nas cadeiras. Então eles olhavam, eu não sei como que era a escolha. Nós estamos recebendo aqui o pastor, deixa eu ver se eu vou acertar, pastora Renata, e eu lembrei que o dele é um profeta, então é pastor Eliseu. Você pode dar uma salva de palmas para esse casal abençoado? Aleluia. Eles vieram ministrar segundo módulo do EIFOL, que começa amanhã. Sejam bem-vindos, tá? Mas eu esqueci que... lembrei. É exatamente aquela igreja que vocês tiveram que passar por uma libertação profunda. Não, vocês ministram a libertação. E aí as pessoas saem, eu não sei, Renan, como que eles escolhem, mas eles olham para a cara de alguém, naquela época, eu estou falando coisa de uns dias atrás. Eles olham para alguém e falam assim: esse cara não é crente. Exemplo, se fosse lá hoje... Não precisa nem falar, né? E aí, rapaz, eu estava sentado do lado, eu já contei isso para vocês, eu estava sentado do lado dos meninos desviados, um do meu lado e outro do outro, e eu crente, de macacão. E eles vieram fazendo um convite para as pessoas aceitarem Jesus, e aonde que eles foram? Em mim. Querido, Jesus quer te salvar hoje, eu sei. Aceita Jesus? E eu pensei, eu já aceitei. Não, mas é importante, e eu comecei a rir. Porque eu falei, poxa vida, 2 desviados do meu lado, o cara vem em mim. Mas eu acho que era por causa do macacão. Eu só acho. Mas enfim, eu não tive essa experiência, sabe, querido, de entrega, E
E o que Lázaro está mostrando, e o que esse texto está nos ensinando, e eu estou fazendo aqui uma conjectura do texto para você entender, é exatamente essa oportunidade que Deus nos dá de nos tirar de um sinal, de um estado de morte para a vida. Só que eu comecei a pensar sobre pessoas que passaram por esse processo, que ouviram Jesus dizendo, sai para fora, que aceitou esse convite, mas que continua com as suas mãos e os pés atados e o seu rosto, e quando fala no rosto, envolvido num lençol, eu pensei, os olhos estavam tampados. E talvez por isso tem muita gente que já aceitou Jesus, que já está na igreja, que já caminha há muitos anos, com a gente que está aqui dentro, mas ainda continua estagnado, parado na sua própria vida, na sua própria história. Não conseguem romper até mesmo com seus próprios conceitos e pecados, porque continuam com as suas mãos atadas e não conseguem tocar nada, conquistar nada. Continuam com seus pés atados e não conseguem avançar em nenhum aspecto da sua vida. Continua com seus olhos tampados e não conseguem enxergar aquilo que Deus está fazendo, porque o reino, ele se movimenta o tempo todo. Os céus, eles não param. Na visão do profeta, ele via as rodas que se movimentavam o tempo todo, e isso é um sinal de que os céus, eles estão em movimento o tempo todo. E é por isso que a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. E porque os meus olhos estão tapados, eu não estou vendo o que está acontecendo. E aí eu habito em um lugar de vida como morto. Eu já nasci de novo. Eu já recebi Jesus. Mas eu continuo atado. E talvez essa é a sua história. Você está dizendo, cara, isso é comigo. Eu estou atado, eu quero romper, mas eu não consigo. Eu já tentei tantas vezes, eu já fiz propósito, eu já orei, eu já jejuei, eu já li a Bíblia 250 vezes, eu já fiz 41 dias de propósito. Eu quero dizer uma coisa baseado nesse texto para você nessa noite. Sabe por que ainda não deu certo? Porque o papel de tirar as ataduras não é seu, é meu. O papel de tirar as faixas das suas mãos e dos seus pés e tirar o lençol da sua cabeça para que você aproprie-se da bênção, para que você avance em direção ao milagre, à bênção, para que você veja aquilo que está acontecendo, não é seu, é da igreja. É por isso que Jesus vira e diz, agora vão lá e tirem as ataduras. Vai lá agora e tire, desamarre, tire dos pés, das mãos, dos olhos. Ele precisa tocar, ele precisa se apropriar, ele precisa caminhar, ele precisa ver. E a última palavra de Jesus, ele diz assim, e deixem-no ir. É mais do que simplesmente tirar as ataduras, é lançar você para um futuro, é lançar você para um lugar em Deus, é lançar você para aquilo que Deus tem para você. Quando Jesus vira e fala, deixem-no ir, Ele está dizendo, olha, existe um propósito para esse homem, existe um chamamento para ele, ele precisa cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, tirem as ataduras e não segure, não prenda. Deixem-no ir. Só que esse é o papel da igreja. Não é o papel do David tirar as ataduras do David. Eu preciso de alguém que se disponha a chegar para mim e falar assim, David, deixe que eu tire as ataduras que te prendem. Eu tenho plena convicção do que o que vai acontecer a partir de amanhã aqui na igreja é exatamente o tirar de ataduras. O Eifol, ele vem e os pastores estão aqui para tirar as nossas ataduras. Existem áreas das nossas vidas que estão presas, que estão amarradas, que não avançam, que não rompem, porque estão presas. Você está entendendo isso nessa noite, querido? Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu quero que você olhe para si mesmo e entenda quais são as áreas da minha vida.
que não rompem? Quais são as áreas da minha vida que estão amarradas e há tantos anos eu estou caminhando, eu já estou na igreja há tanto tempo, eu ouço isso direto, pastor, eu estou na igreja há tanto tempo. Faz tantos anos que eu caminho com o Senhor. Eu conheci um presbítero, um homem forte, de quase 2 metros de altura. Quando eu conheci, ele estava vestido a caráter, sabe? Presbitão mesmo, lá daquela. E eu estava num culto e ele caiu endemoniado. Precisou de um monte de homem para segurar ele. Ele jogava as cadeiras para o ar, assim, aquela coisa maluca. E um monte de gente tentando segurar. E o pastor foi lá. E eu fiquei assustado com aquilo. Eu falei, meu Deus, o cara é um líder de igreja. Ele era um presbítero, mas ele já pastoreava uma igreja, uma congregação. E eu não tive a oportunidade de conversar com aquele homem. E aí, uns 6 meses depois, eu encontrei com ele. E eu falei, cara, eu lembro de você. Eu estava lá no dia, numa igreja, lá em Belo Horizonte. Você estava lá. E ele falou assim, você lembra que eu endemoniei? Eu falei, lembro, claro que eu lembro. Você deve ter quebrado umas 10 cadeiras, eu lembro. E ele falou, deixa eu te falar, pastor, a minha vida era toda na igreja, eu fazia tudo na igreja, eu tinha as minhas funções, eu exercia, e ele foi contando, e ele falou assim, mas o meu casamento era perdido. Eu tinha tudo e não tinha nada. E naquele dia o Senhor me libertou de espíritos que amarravam a minha vida conjugal. E eu perguntei, e hoje? Ele falou, hoje eu estou na bênção, hoje eu estou vivendo em Deus. Meu casamento foi restaurado. Eu falei, glória a Deus. Então, queridos, às vezes a gente vive enganos. Eu não acredito que a vida com Deus, ela é fantasiosa. Ou você é livre, ou você é livre. Pastor, mas o que eu... Claro, é lógico que tudo existe um processo. Como eu disse, Jesus não fez assim e as faixas caíram. E nem tampouco a igreja chegou e aqueles que estavam lá perto e falou, fica aí Lázaro, fica de joelho. Em nome de Jesus, caiam as faixas. Não, eles tiveram que tirar as faixas. Você imagina essa cena? Imagina, vem cá, Júlio, me ajudar. Imagina, Lázaro, sai para fora. Como é que Lázaro saiu? E aí ele chama a igreja, fica aqui mais pode ficar aqui embaixo. Para que você quer subir aqui? Você gosta de glória, né? Pode subir aqui, fica aqui em cima, para todo mundo te ver. Lázaro está todo atado, amarrado. E aí Jesus fala assim, agora tirem as faixas dele. Eu sou Jesus. Eu amo esses meninos. Como é que foi o negócio? Foi processual. Vai tirando. Só que alguém virou para Lázaro e falou assim, fica aqui, cara, vamos comemorar que você foi liberto. Fala, fica aqui. O que Jesus falou? Gilmário, Júnior, deixa ele ir. Vai, meu filho. Vai, porque você tem que cumprir. Bate palma para os tipos. Todo artista. Deixa ele ir, porque ele precisa cumprir um propósito. Ele tem um chamado. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você está parado, estagnado, vivo ou morto. Você já nasceu de novo. Me lembro da conversa de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3. Oi? O que eu tenho que fazer? Nasce de novo. Tem que nascer de novo. Mas como que eu vou voltar lá no ventre? Meu filho, você não está entendendo. Se você quiser ver o reino, quem quer ver o reino aqui? Nascer de novo. Mas ele falou assim, se você quiser entrar no reino, você vai ter que nascer da água e do Espírito. Talvez até hoje nós tiramos só o lençol do seu rosto. Você está vendo, mas está lá. Entra! Não dá. Eu estou preso.
Deixa a gente tirar essas ataduras que estão nos seus pés. Deixa a igreja tirar as ataduras que estão nas suas mãos. Você precisa romper, porque você foi chamado para romper. Há um propósito de Deus, há um lugar em Deus. E sabe qual é o nosso papel como igreja? Lançar aqueles que Deus tem nos dado para o futuro. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Querido, o nosso papel é lançar você para um futuro glorioso na presença do Senhor. O meu papel como igreja, eu não estou dizendo como pastor, mas como igreja, é te lançar, é tirar essas ataduras e te deixar ir, para você romper e cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. E nessa noite eu quero não só profetizar, mas eu quero que você entenda, porque não adianta o pastor ficar falando um monte de palavra massa aqui na frente, lançando palavras. Eu acredito na profecia, eu acredito na palavra profética, mas você precisa saber quais são as ataduras que te amarram e chegar para mim, para o seu líder de célula, para o seu discipulador e dizer: olha, existe uma área na minha vida que está amarrada. Então nós vamos tirar essas ataduras, essas amarras da sua vida. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? Você entende que tem áreas que precisam romper, mas que está travada, e quais são essas áreas? Agora, querido, deixa eu te dizer uma coisa, tirar uma atadura pode ser uma direção que eu te dou. E eu sempre falo isso aqui: olha, se eu disser para você, faz isso, e você fizer, eu sou responsável, junto com você. Eu não acredito que vai dar pau, mas se der, nós vamos pagar o preço junto. Pastor, o Senhor me deu uma direção para eu fazer isso, e eu não fiz. Ou melhor, e eu fiz, e deu errado. Falei, eu vou falar com você, qual foi o prejuízo? Nós vamos pagar junto esse prejuízo. Eu estou com você, eu sou responsável com você. Agora, quando eu digo para você, faz isso, e você não faz, e aí depois você vem, e é normalmente o que acontece. Ah, mas é porque... E aí você vai ter um monte de desculpas. Porque é assim que acontece. Não, mas pastor, mas sabe o que aconteceu? É porque, sabe, a minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, o cachorro lá de casa, deu dor de barriga na hora. E aí você não faz aquilo que nós direcionamos para você fazer. E aí você vem chorar. E eu vou dizer para você, eu não sou responsável por isso. Você vai ter que pagar esse preço. Eu posso te ajudar, eu posso te orientar, eu posso até te carregar no colo, mas o preço é seu e só seu. Tirar ataduras são palavras que a gente dá, direções que nós damos. Faz isso, meu filho. Às vezes chega alguém com um casamento destruído, separado, o marido já está morando em outra casa, já alugou. Não, pastor, já fiz de tudo. Não, você não fez tudo. Você pode ter feito tudo que você quis fazer, mas se você tivesse feito tudo, tinha dado certo. E aí eu sempre uso a expressão: você fez tudo do seu jeito, vamos fazer do meu agora? Eu posso te ajudar. Então, querido, entenda, qual lugar que você habita? Se você habita no lugar de Lázaro, você pode ou estar morto, ou estar atado. Se você está morto, nessa noite, eu sou Jesus para você. Ele me enviou e Ele disse: quem te vê, David, vai ver a mim, quem vê a mim, vê o Pai. E eu libero uma palavra para você: sai para fora. Ressuscita nessa noite, sai desse lugar. Vamos cantar aquela música: ressuscita. Não, essa não, a da Aline Barros, como é que é? Essa mesmo? Remove a minha... Canta aí, gente, vamos, cadê? Pega aí. É mi? Ré? Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história. E faz um milagre.
ressuscita-me. Se você se encontra nesse estado de morte, ouça a voz dele te chamando nessa noite, dizendo: sai desse lugar. Ele está ressuscitando você. Ele está liberando uma palavra. Ah, querido, Ele está liberando você desse lugar de morte, dizendo: sai para fora. Sai desse lugar. Oh. Só que entenda, você vai sair atado. Você precisa deixar que a igreja tire as ataduras da sua vida. Você precisa deixar que nós, como igreja, aí eu estou dizendo para você, igreja, se você já saiu desse lugar de Lázaro, se você já não está no lugar de morte, nem no lugar de ataduras, você está num outro lugar, no lugar da igreja, daquela que vai tirar as ataduras de quem foi ressuscitado. Sabe, às vezes tem alguém aí sentado do seu lado agora, cheio de ataduras, e talvez o tirar a atadura dessa pessoa é só um beijo, um abraço, uma palavra, um olhar. Sabia disso? Sai dele. Às vezes, essa pessoa que está sentada aí perto de você, está dizendo: por favor, tira para mim, me libera. Me lança para o futuro. Eu sei, eu posso ver o que eu tenho na minha frente, mas eu não consigo ir em direção à bênção, à vida, porque eu estou atado, estou amarrado. E é você, querido. Sabe qual foi o nosso problema durante os anos de religião? É esperar que o pastor fizesse tudo. Pode ser que na minha vida tenha alguma área que está atada e é você quem vai desatar. Ninguém vai falar amém, não? Talvez eu estou precisando de alguém que chega para mim e fala: pastor, vem cá, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo. Pastor, vamos sair para jantar comigo, vou pagar um jantar para o senhor. Eu ouvi um amém, já é um bom começo. Sabe, queridos, a gente precisa andar nesse lugar. E nessa noite eu quero que você entenda, a igreja, que foi para isso que Deus te chamou. Deus nos chamou para tirar ataduras de pessoas que já foram ressuscitadas em Cristo. E é você o instrumento de Deus para liberar a gente e lançá-las para o futuro em Deus. Ei! É você o canal de Deus para fazer com que pessoas que chegam aqui derrotadas, dizendo: não tem mais jeito, não adianta, eu já fiz de tudo. E você vai dizer: não, peraí, você não fez de tudo não, tem algo que você ainda não fez e você vai fazer, e isso vai mudar a sua história. Daí a pouco a pessoa se enche de ânimo, vai lá, faz uma faculdade, começa e daí a pouco está se formando. Teve alguém que se formou aqui essa semana? Quem foi que formou essa semana? O Mauri, né? Formou essa semana. Cadê ele? Ô bichinho, hein? Então não vamos bater palma para o Mauri não, que ele não veio. Mas a gente precisa, tá vendo? Tá lançando para o futuro. Aí chega uma pessoa derrotada. Não tem mais jeito. Meu casamento já era. E você vira e fala aqui: deixa eu te falar. Deixa eu ajudar, me deixa te ajudar, deixa o meu casamento te ajudar, nós vamos ser modelo para você. Maridão, você vai fazer do jeito que eu faço. Esposa, você vai fazer do jeito que a minha esposa faz. Começa a espelhar-se, começa a buscar um padrão e um modelo que vai dar certo. Porque o meu deu certo, está dando certo. 21 anos que nós vamos fazer e nós vamos para a praia comemorar. Deus é lindo, ganhei final de semana na praia. Já comprei Red Bull. É ruim levar gel. Amarrado e repreendido. Sai dele, velho. Tá doido? Misericórdia. Só que você precisa entender isso, querido. Você não vai conseguir sozinho. Hoje, nós estamos encerrando a estação comunhão. Foram 3 meses que você ouviu a gente falar de comunhão, do poder da comunhão, do que a comunhão produz. Ela é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, ou seja, ela reafirma e afirma e reafirma o seu sacerdócio, o seu ministério. Quando eu tenho comunhão com os meus irmãos, o meu ministério é reafirmado, há um óleo de afirmação sacerdotal sobre a minha vida.
É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes Sião. Hermon é um monte menos conhecido do que Sião. Preguei isso aqui para vocês. Mas o gelo que dá nele, né, 24 horas por dia, 30 dias por mês, está lá gelado, vai se derretendo e vai formando rios que tocam o monte Sião. E ali no monte Sião, Deus ordena a bênção da vida para sempre. Talvez ninguém vai ouvir falar do pastor David, mas o rio que está correndo de mim vai tocar pessoas. E essas pessoas serão reconhecidas. E ali Deus vai dar a bênção da vida para sempre. Talvez você nunca vai pegar nesse microfone para pregar uma palavra, mas a sua vida está tocando em pessoas, e essas pessoas estão sendo transformadas para a glória de Deus. É esse o poder da comunhão. E aí vem o apóstolo Júnior e prega para a gente que se andarmos à luz, como Ele na luz está. Quem quer ter comunhão comigo aqui? Levanta a mão. Você pode me encontrar todo dia nele, porque eu ando na luz, porque Ele é a minha luz e Ele está na luz, e é esse lugar que você vai me encontrar todos os dias da minha vida. Você não vai me encontrar em outro lugar. Então, se você quer ter comunhão comigo, você precisa andar na luz, porque você só vai me encontrar na luz. Se andarmos à luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Vira para quem está do seu lado e fala assim: é de todo, seu bobinho. É todo. E agora nós vamos entrar na estação. Sabe o que é libertação? É tirar ataduras. Então escuta isso. Se tem ataduras na sua vida, primeira coisa que você precisa ter é comunhão. E para ter comunhão, você precisa andar na luz. Porque só existe comunhão quem está na luz. Porque se nós estamos na luz, nós só vamos comungar com quem vem andar na luz junto com a gente. Agora, se eu vivo em comunhão, eu posso virar para você e falar: por favor, me tire as ataduras. Você pode olhar para mim, chegar e falar: pastor, deixa eu te falar. Eu estou percebendo que tem uma área da sua vida que está atada. Mas eu, como igreja, estou aqui para tirar as ataduras da sua vida. E isso só é possível na comunhão. Por isso que nós não vamos parar de viver a estação comunhão. Nós vamos acoplar a estação libertação à estação comunhão. Amém? Nós vamos continuar vivendo em comunhão, intensificando os nossos relacionamentos, mas agora vivendo também a estação libertação, aonde as nossas ataduras vão ser tiradas, aonde o lençol dos meus olhos vai ser tirado, e eu vou começar a ver aquilo que eu não via antes. É por isso que Jesus, quando aparece com os discípulos, ele vira para eles e fala assim, o texto bíblico lá de Lucas 24, eu preguei aqui na quarta-feira, e você que não está vindo quarta-feira, você está perdendo. Jesus conversando com os discípulos, e aí o texto de Lucas fala assim: então se lhe abriram os olhos, ou melhor, se lhe abriu o entendimento, e eles passaram a entender as Escrituras. Pastor, eu não entendo. É porque seus olhos estão tapados, tem um lençol enrolado na sua cabeça. Como é que eu faço? Deixa a gente tirar para você. Pastor, não dá certo. Dá. Não, mas não está dando, é porque você está atado. Como é que eu faço? Deixa a gente tirar suas ataduras. E aí, se você quer, tem vaga ainda, né, pastor Gilmário? Põe fol. Tem vaga. Dá tempo de você fazer o curso. Mas nessa noite eu queria que você se encontrasse. Qual lugar que você está? Lugar de Lázaro, morto? Ou o lugar de Lázaro, ressurreto, porém atado? Ou no lugar da igreja, disposto a tirar as ataduras de quem está do seu lado? E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, amém? Você pode se colocar de pé?